Saudações da Igreja Cristã em Alexandria, Virgínia. Please keep your Bibles open to Hebrews 1:1-4. Por favor, mantenha suas Bíblias abertas em Hebreus 1, versículos de 1 a 4. Thank you for your warm greeting. Obrigada pela sua recepção calorosa. Know this. Saibam disso. The only thing that qualifies me to address you today A única coisa que me qualifica para estar diante de vocês hoje is the blood of Jesus Christ. é o sangue de Jesus Cristo. Amen. Yes, I am trained Sim, eu sou formado as a pastoral counselor, conselheiro pastoral, em aconselhamento pastoral, but only the blood qualifies me. mas apenas o sangue de Cristo me qualifica para estar aqui. So, Então, the tree is trimmed, a árvore é cortada. Aqui no Brasil a gente compra, lá nos Estados Unidos a gente... the gifts exchanged, Just a second. No Brasil a gente compra a árvore de Natal. Nos Estados Unidos, a árvore pronta que não é de verdade. Nos Estados Unidos há uma movimentação de uma indústria multimilionária que são as árvores verdadeiras. Então a gente compra a árvore cortada. Então, na época do Natal, as árvores são cortadas, meals eaten, ceias são partilhadas, presentes são trocados. it's a time of joy and family for many. É um tempo de alegria e de família para tantos, But mas for most it's a time of depression, para muitos é um tempo de depressão, debt, dívida and delusion. e desilusão. It's not hard to see Não é difícil de ver how ugly the world has become lately. o quanto que o mundo tem se tornado feio e terrível ultimamente. For instance, Por exemplo, Christmas has become a twisted pagan holiday. o Natal tem se tornado um feriado pagão distorcido. For example, Por exemplo, consumption versus receiving gifts, or consumption versus giving gifts. consumismo ao invés de dar presentes. Santa Claus versus Jesus. Papai Noel ao invés de Jesus. Massive amounts of food versus relationships. Quantidades imensas de comida ao invés de relacionamentos. A lot of wasted money on gifts that nobody wants. Desperdício de dinheiro em presentes que ninguém quer. For example, storage in America has become a multi-million-dollar business. Os depósitos para se guardar o que ninguém precisa e usa nos Estados Unidos têm se tornado uma indústria milionária. Just a second, honey. Eu preciso explicar para a igreja como é que funciona isso. Aqui a gente não tem isso no Brasil, pelo menos eu ainda não vi. Nos Estados Unidos, as menores cidades, as maiores, existem prédios enormes, ocupando verdadeiros quarteirões inteiros, aclimatados, ar-condicionado quando é verão, sistema de aquecedor quando é inverno, para guardar o que ninguém tem espaço para guardar em casa. Então você paga um aluguel mensal por um depósito. E é comum entre os americanos se comprar muito e não ter espaço para se colocar. Os Estados Unidos são o único país que eu conheço que a gente deixa os carros caríssimos na porta da casa e enche a garagem de porcaria, porque não tem espaço para se colocar o próprio carro na garagem. Então é o país do consumo. Do you see how Christmas has been twisted in your own country? Vocês conseguem perceber o quanto que o Natal tem sido distorcido no seu próprio país? Another way the world has become ugly. Outro jeito que o mundo tem se tornado muito, muito feio. Many Christians, many of us, Muitos de nós, muitos cristãos, are ineffective são ineficazes because we are struggling with sin, porque nós estamos lidando com o pecado, fear, medos, anger, raiva, guilt, culpa and low self-esteem, e baixa autoestima and debt. e dívida. Many of us are living in the dark Muitos de nós estão vivendo na escuridão because we haven't read our own Bible, porque a gente não tem lido a nossa própria Bíblia. or worse, O pior, some of us are preaching and teaching without reading muitos de nós têm pregado e ensinado sem ler what
the Bible says o que a Bíblia diz about His final word. a respeito da palavra final de Deus. Some Christians are choosing not to obey parts of the Bible. Alguns cristãos têm escolhido a não obedecer parcelas ou partes da Bíblia. Another way that the world is ugly. Outro jeito do mundo se perder ou estar perdido e feio, Men and women around the world homens e mulheres ao redor do mundo are abandoning their purpose and role. estão abandonando o seu propósito e o seu papel. I want to speak to just the men for a second. Eu gostaria de falar para os homens por um momento. Fathers, uncles, and older brothers Pais, tios, irmãos mais velhos are not teaching, não estão ensinando, mentoring, and influencing não estão sendo mentores e não estão influenciando their sons, os seus filhos, nephews, sobrinhos and little brothers. e irmãos menores. Men, the world is in trouble, Homens, o mundo está numa grande problemática. and it's largely our fault. E é em grande parte nossa responsabilidade. We are not teaching other men Nós não estamos ensinando outros homens relationship skills, ferramentas de relacionamento, how to manage money, como administrar o dinheiro, leadership skills, princípios de liderança and sexual purity. e pureza sexual. Just ask any young lady in the audience Apenas pergunte para qualquer moça aqui nesse auditório who's trying to find a good man to que date está tentando conseguir um homem de Deus para namorar, in this town or any other town nessa cidade ou em qualquer outra cidade, across the world. ao redor do mundo. Everywhere we go, Todo lugar que nós we vamos, hear the same thing from young women. nós ouvimos a mesma coisa das moças jovens. Where are all the good men? Onde é que estão os bons homens? Men. Just a second. Eu tive que esperar 32 anos e ir para um outro país para achar um bom homem. Então, moças, se o tempo vai chegar aí. Just for a moment, Apenas por um momento, let me test the sexual purity of the men in the audience. eu quero testar a pureza sexual, o QI da pureza sexual da audiência. Don't worry, this is family safe. Auditório. Não se preocupem, é algo que todas as famílias podem ouvir. For instance, do you know Vocês sabem how much sexual impurity God will tolerate? qual a quantidade de pureza sexual, de impureza sexual que Deus tolera? If you don't know, see Ephesians 5, 3 and 4. Se vocês não sabem, abram suas Bíblias em Efésios 5. Efésios? 3 and 4. Efésios 5, 3 e 4. What? Another question. Outra pergunta. What are the windows to your soul? Quais são as janelas da sua alma? A question that a sexually pure man should know. Uma pergunta que um homem de Deus sexualmente puro deve saber responder. Because their purity depends upon knowing this. Porque a sua pureza depende em saber o que isso significa. One more question to test your sexual purity. Mais uma pergunta para testar a sua pureza sexual. Do you know what God's definition of a real man is? Vocês sabem qual a definição de Deus para um homem de verdade? I am an Alaskan, Eu sou do Alasca, a hunter, caçador, a soldier, soldado, a marathon runner, corredor de maratona, a motorcyclist, piloto de moto, but none of those skills qualifies me Mas as a godly man. mas nenhuma dessas habilidades me qualifica como homem de Deus. Only the blood. Apenas o sangue de Cristo. I'll give you the answer to this question. Eu vou dar a resposta para essa pergunta. The Bible says a godly man A Bíblia diz que o homem de Deus é aquele is a man who hears the word of God aquele que ouve a palavra de Deus and does what it says. e faz o que ela manda. It's tough, but it's clear.
É difícil, mas é cristalino, é claro. Okay, now for the good news. Não, agora as boas notícias. There is good news. Existem boas notícias, existem boas novas. In contrast to the world, Em contraste com o mundo, God has given us His final word. Deus tem nos dado a sua palavra final. Born to us on this day, on this Christmas day over 2,000 years ago. Nascido entre nós há mais de 2000 anos atrás. His name is Jesus. O seu nome é Jesus. Turn with me in your Bibles and let's unpack this gift. Vamos voltar para as nossas Bíblias e desempacotar esse presente. The best gift O melhor presente that you can get que você pode ter or receive. ou receber. Number 1, Hebreus 1, de 1 a 4. Número 1. it says, in these last days God has spoken to us by His Son. E diz, nos últimos dias Deus tem falado conosco através do seu Filho. Last days means Últimos dias significa from the time of Christ's birth o tempo em que Jesus nasceu to the present. até o presente momento. We are in the last days. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus lives in us until His second coming. Jesus mora em nós e reina em nós até a sua segunda vinda. Jesus is God's final word. Jesus é a palavra final de Deus. We don't need a prophet, Nós não precisamos de profeta, a revelation, nós não precisamos de uma outra revelação or a book beyond the Bible. ou outro livro que não seja a Bíblia. Number 2, Número 2. Jesus is heir of all things. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. Rest assured, Estejam certos. the Bible says that every knee will bow A Bíblia diz que todo joelho se dobrará and every tongue will confess e toda língua confessará that Jesus is Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. But beware Mas estejam conscientes, estejam alertos and take heart. e tomem com o coração. It will be too late for some. Vai ser muito tarde para alguns. Because Luke 12, 51 and 52 says Porque Lucas 12, 51 e 52 diz that Jesus also came to divide que Jesus também veio para dividir. the godly from the ungodly. Dividir aqueles que recebem Jesus como Salvador daqueles que não recebem Jesus como Salvador. So when you're dealing with people and other religions, Quando você estiver lidando com pessoas, evangelizando pessoas de outras religiões and other values, ou outros valores, don't focus on their list of do's and don'ts. não estejam focados na lista que eles têm do que se pode fazer e do que não se pode fazer. Take them to Jesus. Levem eles para Jesus. Hebrews 1:1 through 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Once you have introduced them to Jesus, Quando vocês tiverem introduzido Jesus para eles, then they must decide, aí eles têm que decidir: is he liar, Jesus é um mentiroso, lunatic, um lunático or Lord? ou Senhor? It's their choice. É a escolha deles. God does not violate your choice. Deus não viola, Deus não violenta a sua escolha. You cannot violate their choice. Você também não pode violentar a escolha da pessoa que você estiver evangelizando falando de Jesus. Introduce them to Christ Introduza Jesus a eles. and then rest, E aí descansem. because the word says it will not come back void. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. It's sharper than a double-edged sword. É mais afiada do que uma espada de dois gumes. Number 3, 3. Jesus made the universe. Jesus fez o universo. He is creator, not created. Ele é criador, ele não foi criado. This is the first thing the critics will try to dissolve. Essa é a primeira coisa que os críticos vão tentar dissolver. Because if they can make him created, Porque se eles puderem fazer com que Jesus tenha sido criado, he is not Lord. então Jesus não é Senhor. That's why you must know Por isso que você tem que saber he is creator.
que Ele é Criador. Number 4, 4. Jesus is the exact representation of God's being. Jesus é a expressa imagem do ser de Deus. If you want to know what God looks like, Se você quer saber como Deus é, see Jesus. olhe para Jesus. Jesus came that we might know what God is like. Jesus veio para que nós soubéssemos como é Deus. Until Christians understand this, the world is missing Christmas. E até que nós cristãos entendamos isso, nós estamos perdendo o sentido do Natal. The mistake we make O erro que nós cometemos is we think He looks like us. é que nós pensamos que talvez Deus se pareça conosco. He looks like Jesus. Mas Ele é Jesus, Ele se parece com Jesus. Porque Ele e o Pai são um. There are 2 mistakes that people make. Há 2 erros que as pessoas cometem. They don't understand the nature of humans, Eles não entendem a natureza dos seres humanos and they don't understand the nature of God. e eles não entendem a natureza de Deus. Now you do. Agora vocês entendem. Jesus is the nature of God. Jesus é a natureza de Deus. Number 5, Número 5. Jesus sustains all things by His powerful word. Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. The Bible says A Bíblia diz that He calls all the stars by name. que Ele chama todas as estrelas pelo nome. If He can call all the stars by name, E se Ele consegue chamar todas as estrelas pelo nome, He can hold your life together. Ele pode Ele pode manter a sua vida em ordem. Young people in the audience, Jovens aqui no auditório, have you made mistakes? vocês têm cometido erros, vocês têm pecado, Mistakes you think no one will forgive you for? erros e pecados que vocês talvez pensem que ninguém vai perdoar vocês, You can be restored. vocês podem ser restaurados. Number 6, Número 6. He provided purifications for sins. Ele providenciou a purificação pelos nossos pecados. Jesus providenciou a purificação pelos nossos pecados. Aren't you glad that He didn't just stop with forgiveness? Vocês não estão felizes que nessa missão de Jesus Ele não parou só na liberação de perdão? But He cleanses us from the stain and guilt of sin. Mas além disso, Ele nos limpou e nos purificou de toda a mancha do pecado. There is hope for any sinner Há esperança para qualquer pecador, if they accept Jesus. se eles aceitarem Jesus. The best example of a believer returning to Christ O melhor exemplo de um cristão retornando para o Senhor, para Cristo, King David's prayer é a oração do rei Davi in Psalms 51. no Salmo 51. You should have it in your toolbox at all times. Você tem que ter à sua disposição, na sua caixa de ferramentas, a todo o tempo. Salmo 51. Christians and non-believers alike Cristãos e não cristãos são como... don't know how to take this first step out of sin. Eles não sabem como dar o primeiro passo depois do pecado. Read Psalms 51. Leia Salmo 51. It's a path back to the light. É o caminho de volta à luz. It's victory over the devil. É a vitória sobre o diabo. The word provided means, A palavra providenciou significa... find the word provided in your Bible. Encontre a palavra providenciou na sua Bíblia. This is what it means. Isso é o que significa. The power to cover sins in the past O poder de cobrir os pecados do passado and the future. e do futuro. Number 7, most important. Número 7, e o mais importante. It's important for you to realize that in the original temple, É importante para vocês constatarem que no templo original, in Jerusalem, em Jerusalém, there were no chairs. não havia cadeiras. The priest's work was never done. Então o trabalho do profeta nunca terminava. They worked and worked and worked, Eles trabalhavam e trabalhavam e trabalhavam, but never sat. mas nunca se sentavam. The Bible says that he sat down. Jesus sat down A Bíblia diz que Jesus se assentou at the right hand of the Majesty in heaven.
à direita da majestade de Deus nos céus, indicating the work is completed indicando para a gente que o trabalho está terminado, a missão está cumprida, and finished. está terminado, está concluído. God's final word to us A palavra final de Deus para a igreja is clear é clara and reassuring e reafirma-nos and easy to show others. e reafirma-nos o tanto que é fácil dividir e mostrar para outros. I drew a few conclusions. Eu tiro algumas conclusões. First, Primeiro, it's impossible to understand or appreciate é impossível entender ou apreciar the joy of Christmas until you see how ugly the world is without Him. a alegria do Natal até você ver o quanto que o mundo é terrível sem a presença de Jesus. Secondly, Segundo, any believer trapped in sin can be restored. qualquer cristão enlaçado pelo pecado pode ser restaurado. I ask you, brothers and sisters, Eu peço a vocês, irmãos e irmãs, how long will you wait? quanto tempo você vai esperar? How long will you let sin chase you? Quanto tempo você vai deixar o pecado correr atrás de você? Only you know what I'm talking about. Só você sabe daquilo que eu estou falando. Third, Terceiro, if this is the first time you've heard about Jesus, se essa é a primeira vez que você ouve falar em Jesus, see one of your elders immediately. Veja um dos diáconos da igreja imediatamente após esse culto. All of us are one heartbeat Nós todos estamos a uma batida cardíaca from meeting our Maker. para encontrar o nosso Salvador, o nosso Criador. You never know what's going to happen when you step outside of this church. Você nunca sabe o que vai acontecer com você no momento que você sair daqui. Remember what I said? Lembra do que eu disse? A real man Um homem de verdade, or woman ou mulher de verdade, hears ouve and does the Word of God. e faz aquilo que a palavra do Senhor manda. The last thing I want to say, I have to come among you. A última coisa que eu quero dizer, eu preciso estar no meio de vocês. The world needs to know. O mundo precisa saber Until Christ comes back, que até Jesus voltar, we are His ambassadors. nós somos os seus embaixadores. We are Nós somos. His touch, His hands. Nós somos o seu toque de Jesus, as suas mãos. We are His feet. Nós somos os seus pés. We must be about the work of helping people understand Jesus. A gente tem que sim encaixar no trabalho de ajudar as pessoas a entenderem e aceitarem a Jesus. The last thing I want to say to you, A última coisa que eu gostaria de dizer a vocês. take heart. Take heart. Coloquem no coração. You are qualified. Vocês são qualificados para essa missão. Feliz Natal. Merry Christmas.